mais uma vez, peço a você que fique conosco. Estamos aqui no nosso estúdio, podcast Palavra da Verdade, aqui na rua São Raimundo Nonato, no bairro Vitória, na região Parte Alta do São Francisco. Aqui está dois convidados, aqui está o pastor Elias, da igreja ID. Pastor Elias, seja muito bem-vindo ao podcast Palavra da Verdade. Também está aqui o nosso querido irmão Alex, também veio junto com o pastor Elias e está aqui nesse podcast para junto compartilhar da palavra de Deus. E eu peço a você que fique à vontade aí no seu sofá, aí no seu quarto, coloque aquele fone de ouvido e vamos debater um pouco da palavra de Deus. Deus tem grandes coisas para você e hoje nós temos uma mensagem poderosa, um bate-papo, interagir um pouco da palavra de Deus. E Deus, ele tem coisas grandes, tremendas. Aqui nesse exato momento eu já quero passar a oportunidade para o pastor Elias se apresentar. Pastor Elias, eu peço que você seja bem-vindo, se apresente. Obrigado. É um prazer estar aqui no podcast Palavra da Verdade. E eu creio que vai ser muito bom esse momento que nós vamos passar junto, falando um pouquinho sobre a mesa de comunhão, sobre esse projeto novo que a gente tem vivido, né, que é um projeto maravilhoso. A gente tem visto a igreja crescendo e se desenvolvendo através desse projeto. Então é um prazer estar aqui, juntamente com o Alex, com você. Muito bom fazer parte desse projeto também. Glória a Deus. Também quero apresentar o nosso irmão Alex. Alex, seja bem-vindo ao nosso podcast Palavra da Verdade. Obrigado. Como o pastor apóstolo Elias falou, né? A gente tem vivido assim um momento assim muito lindo no meio da igreja, através desse entendimento que Deus tem trazido para nossas vidas, né? Esse novo direcionamento, e a gente espera colaborar assim com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. É isso aí. O podcast Palavra da Verdade, né? Eu faço parte do Ministério Celeiro da Palavra, né? O presidente é o pastor Glaucio Simão Daniel, né? Que é o meu pastor, presidente. E Deus colocou esse trabalho no meu coração para junto trazer a mensagem da palavra de Deus. E aqui é o pastor Elias do Ministério ID, né? Então nós estamos aqui para junto trazer um debate de um assunto hoje muito legal que o pastor Elias vai estar falando aqui nesse exato momento. Já peço que o pastor já adentre no tema. O tema que o pastor Elias vai trazer aqui é pautado sobre Lucas 14, versículo 15 e 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa, Lucas 14, 15 e 16, vai falar sobre a mesa. Meu pastor Elias está com a prerrogativa da palavra. Meu pastor, fique à vontade, vamos começar. Amém. Primeiro eu queria falar que esse projeto ele nasceu no nosso coração, sabe? Algo assim que a gente estava vivendo antes, estava vivendo sobre célula, e nós resolvemos transicionar as nossas células para a mesa de comunhão, que é chamada de MC, ou MC, que significa mesa de comunhão, né? Porque a gente viu que Deus ele sempre começa o relacionamento através da mesa. A mesa é algo muito importante. A mesa ela tem um significado profundo nas Escrituras. Não é apenas um lugar se compartilhar alimento, mas é um lugar de espaço de encontro, de reconciliação, de comunhão. É um lugar que a Bíblia mostra que é um símbolo de um relacionamento com Deus, né? O próprio Jesus sempre estava se relacionando. Se olharmos na palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, vem falando sobre a mesa, né? Fala sobre esse processo de mesa. E isso é muito importante. E a gente tem vivido isso, eu junto com o Alex. Alex é um dos líderes da igreja, juntamente com a gente. Tem estado junto, caminhando. E esse projeto nasceu antes mesmo de eu chegar de viagem, que eu tive um AVC e passei um tempo em Joinville, né, ali me recuperando. E eu percebi que a igreja, por só eu orando pela igreja, a igreja orando por mim, isso foi nascendo não só no meu coração, mas no coração da liderança, no coração da igreja. E quando eu cheguei, a igreja já estava engranjada nisso. É isso que eu acho tão lindo, porque eu tinha até falado para eles que eu estava com um projeto novo no meu coração, só que eu não tinha dito o que era ainda. E aí eu vi que quando eu cheguei, parece que a coisa já estava em andamento. O Espírito Santo ele se antecipou
E quando a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se antecipa e ele dirige todo o projeto. Então, ele trabalhou esse projeto no coração de cada um. Não é isso, Alex? É isso. É isso mesmo, apóstolo. A gente, enquanto o apóstolo estava nesse momento de tratamento, né, devido à situação que ele passou e está passando, Deus ele começou a mover algo no nosso coração, né? Em Filipenses 2:13 diz que Deus efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, né? E o que aconteceu, João? Com toda a situação que a igreja começou a passar com essa questão da saúde do apóstolo, começou a nascer isso no nosso coração, né? Deus começou a gerar um querer dentro de nós, nesse sentido, né? De nós nos voltarmos, né? A uma mesa, né? Uma mesa de comunhão, porque como o apóstolo bem falou, a mesa ela tem essa simbologia, né? De relacionamento, tem uma simbologia de comunhão, de provisão, de aliança, né? E de honra. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia a palavra de Deus citar sobre mesa, a gente vê isso lá em Êxodo, no capítulo 25, né? Quando Deus ele começa a instruir Moisés como que ele deveria construir o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, né? Então, desde ali, a gente vê Deus ali, bem antes também, né? Sempre procurando esse relacionamento com o homem. Sempre foi a intenção de Deus se relacionar com o homem. Eu vinha conversando com o apóstolo no carro, antes de a gente chegar aqui nesse local, no podcast, e a gente vinha trocando uma ideia em relação a isso. E a gente vê que Deus ele tem essa vontade, essa intenção, né? Sempre foi a intenção de Deus se relacionar com o homem, né? Sempre foi essa intenção. E a mesa era um lugar onde alinham nossos corações, né? A gente vê que Jesus, ele compartilha, na verdade, Jesus, ele revela a cruz através da mesa, né? Ali, quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem, né? Então, assim, a gente entende que a mesa, ela tem essa simbologia, né? Essa importância, né? Ela fala de algo mais profundo nas nossas vidas. É isso aí, meu querido irmãos, nós estamos falando sobre a mesa. Você aí que está na sua casa, talvez você, telespectador, está aí sentado na sua mesa com um amigo seu, ou com um irmão, com a sua mãe. Como é bom ter um relacionamento na mesa. A mesa é um lugar onde a gente compartilha os nossos sentimentos, fala das nossas vontades, conta algo. E aqui nós estamos numa mesa, né? Estamos aqui falando sobre mesa. A mesa também, meu pastor Elias, fala de relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, né? Exatamente. E o quarto ponto são os amigos, né? A mesa ela é importante. Na nossa mesa a gente precisa ter pessoas próximas para quem a gente deve compartilhar, não é, meu pastor? Lucas 22, como você falou, diz assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Ele está fazendo da ceia porque Jesus, ele nasceu, ele senta com os 12 dele, né, com os apóstolos, para compartilhar o pão. E Jesus era um homem de relacionamento, né? Que quando você fala da mesa como família, é tão importante que a gente vive numa sociedade que perdeu esse desejo. Hoje nós estamos cada um com um celular na mão e às vezes não paramos nem para conversar mais na mesa entre família. Lá em casa até hoje nós temos esse costume de almoçar, sentar na mesa. A gente senta junto, né? Ninguém come no sofá, ninguém come no quarto. Lá em casa não. Isso vem já há muito tempo, não é algo que a gente instituiu agora, é algo que há muito tempo a gente tem costume de sentar à mesa. Na hora da mesa, minha esposa chama, eu estava agora em Joinville, ela colocava a mesa e chamava todo mundo para a mesa. Bora, venha para a mesa, todos os meus meninos que estão morando lá, venha, senta na mesa. E não é hora de mexer em celular, não é hora, vamos almoçar, vamos conversar. Então, a mesa é esse momento da comunhão entre família, da comunhão entre discípulos e discipuladores, da comunhão onde você debate, onde você pode conhecer o coração um do outro. Porque aqui nesse momento que a gente está debatendo, o Alex está falando, você falando, eu falando, aqui não tem ninguém superior, nós estamos na mesma altura. Glória a Deus. E interessante que os nossos pés estão debaixo da mesa. Então ninguém vê o defeito um do outro. Porque eu acho que a mesa não é lugar de ver defeito.
A mesa é lugar de você compartilhar comunhão e aceitação e introduzir as pessoas. Jesus, ele sentava na mesa com pecadores. Até os fariseus diziam, se ele soubesse quem está sentado com ele, ele sabia, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele nunca veio na terra para acusar ou para julgar. Ele veio buscar. Isso é bem claro. Então, a mesa é esse momento onde a gente senta e compartilha o nosso coração um com o outro, em comunhão, em amor, sem julgar um ao outro, sem estar acusando um ao outro, né? Porque a gente vê que a internet está cheia de acusação, um acusando o outro, outro acusando. São poucos são aqueles que sentam mesmo para debater as coisas de Deus com seriedade e falar do amor de Deus, falar dessa inclusão. Então a mesa, João, tem esse momento maravilhoso de a gente poder sentar e conversar e nos conhecer como nós estamos aqui, ó, nos conhecendo agora, debatendo. Embora você seja no ministério, eu esteja no outro, mas nós servimos ao mesmo Deus, né, e temos o mesmo propósito. Então isso é lindo. Então a mesa, todos podem sentar na mesa. Todos podem sentar na mesa, mesmo quem tem Deus e quem não tem. Todo mundo pode sentar na mesa e debater. E é nessa mesa que a gente consegue conquistar o coração das pessoas, conquistar o coração da nossa família, conquistar o coração dos nossos colegas. É exatamente nessa mesa. Por isso que é importante essa visão da mesa, né? Trazer novamente essa visão da mesa, da comunhão para a igreja. É isso aí. Meus queridos irmãos, o tema aqui é sobre mesa. A mesa é um lugar de relacionamento. Percebe-se que, como o pastor Elias falou, né, falta as pessoas estar na mesa. Né? Quantas e quantas famílias não têm a oportunidade de estar na mesa, às vezes o pai, a mãe, os filhos. Há falta desse desencontro, né, esse encontro dentro do lar, dentro da casa. E você que está aí na sua casa pode, a partir desse debate aqui, começar a juntar o seu filho, o seu esposo, né, a sua mãe, seu pai, porque a mesa, ela tem 4 partes, né, aonde é o esposo, aonde é a esposa, os filhos e os amigos na sua casa. Tem que ter esse relacionamento, tem que ter essa união, esse amor, precisa-se de relacionamento. Jesus, ele sempre se relacionou com os seus discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, mas o que Jesus fazia? Sempre Jesus sentava com eles e ensinava. E dentro da casa, dentro do nosso lar, a gente precisa ensinar na mesa a palavra de Deus. Precisamos ensinar na mesa aquilo que Cristo nos ensinou, que é nos relacionar, falar daquilo que está dentro do nosso coração. Meu irmão Alex, fale um pouquinho da mesa, né? O que o senhor acha da sua concepção? Você falou algo interessante, João, né? Ensinar, né? Às vezes, por exemplo, assim, você num culto normal, no ministério ali, no dia de culto, às vezes, você está ministrando uma palavra e às vezes você não consegue ser tão específico quando você está na mesa, né? Às vezes a gente percebe que quando você senta à mesa, como a gente está aqui sentado, conversando, trocando uma ideia, né? Debatendo, a gente consegue tratar de uma forma mais específica, mais precisa, algumas coisas pontuais na vida das pessoas. E aí a gente percebe que isso tem trazido uma edificação mais consistente, porque a gente precisa ensinar. Né? A gente precisa aprender. Jesus, ele sentava à mesa com os discípulos e eles ensinavam, né, os seus discípulos. E quando nós sentamos à mesa, nós temos que ser intencionais. Nós temos que ter essa mesma intenção. E nós percebemos que isso traz um resultado, isso traz assim, uma edificação muito boa para a igreja. A gente percebe que as pessoas elas saem mais assim, como é que se diga assim, assistida nos seus questionamentos, né, nas suas dúvidas. E a gente consegue tratar de uma maneira mais retilínea, né, as questões pessoais de cada um. Então, a mesa, cara, ela é algo assim tremendo. Eu vejo dessa forma, sabe? Assim, eu acho muito interessante. Por quê? Porque à medida que você está aqui à mesa, todo mundo participa, né? Às vezes você está ministrando uma palavra lá no altar, ali no culto normal, no culto público, e você não consegue, né? Às vezes tirar uma dúvida,
né, você tratar de uma forma mais específica uma situação pontual que às vezes a pessoa tem uma dúvida ali, carrega uma dúvida ali no coração. Agora no retiro de carnaval, a gente trabalhou isso, né, lá junto com a igreja e foi assim muito bom, né, apóstolo? O que a gente fazia? Toda manhã a gente tirava um momento, separamos algumas pessoas como liderança, né, para poder conduzir a mesa. E naquele momento a gente pegou um devocional, né? O devocional era igual para todo mundo. A gente usou o livro de Atos, né? E aí uma pessoa conduzia aquele devocional. Ele não era o cara que chegava lá, falava, não era algo monótono, né? Não era monogâmico, né? Então assim, ele citava o texto, né? Ali a gente trazia o texto, ele falava um pouco sobre o texto ali, só o panorama geral, e fazia algumas perguntas e deixava para que as pessoas elas fossem participando. E o que a gente percebeu nisso, João? A gente percebeu um engajamento muito grande da igreja, né? É tanto que para os próximos retiros, né, que a gente for fazer, se for da vontade de Deus, a gente já pensou em fazer o quê? No período da manhã, a gente não ter palavras, aquelas palavras convencionais, né, uma ministração convencional, mas fazer um momento de mesa, né? De 1 hora de mesa, os grupos vão ali sentar e a gente vai estudar ali um tema, um assunto, um livro e vai trabalhar. Por quê? Porque a gente percebeu que nesses momentos a gente conseguia tirar dúvidas pontuais que as pessoas carregavam a vida toda, né? Inclusive teve um caso lá de um rapaz que me procurou, que ele tinha muitos questionamentos sobre algumas coisas e ele nunca disse: Alex, essas dúvidas que eu tive eu nunca ouvi num dia de culto normal. Eu nunca consegui, assim, alguém me trazer uma resposta, um esclarecimento sobre isso. E aí, naquele momento, estava na mesa eu e outros irmãos, e aí eu comecei a ouvir as dúvidas deles, e aí a gente começou a tratar pontualmente cada uma delas. E esse jovem saiu, assim, maravilhado. Então, assim, eu vejo que a mesa é isso, sabe? É um lugar onde a gente pode compartilhar, porque, assim, às vezes Deus fala comigo no nível, e contigo ele fala no outro nível, assim como Deus fala no nível com o apóstolo. Às vezes o apóstolo tem um entendimento de uma coisa que eu não tenho. E na mesa, é esse momento que a gente usa, né, apóstolo, para poder, poxa, Deus me trouxe um entendimento sobre aquilo e eu compartilho. E aí eu digo assim, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí a gente vai compartilhando. Então, a mesa, ela tem, sabe, sabe, essa essência, isso eu acho muito interessante. Então, eu vejo, assim, uma coisa, assim, muito poderosa da parte de Deus, assim, esse momento de a gente estar na mesa. Lugar de aliança, né? Deus é um Deus de aliança, né? A gente sabe que Deus é um Deus de alianças. Se for ver, né, Deus é tão lindo nessa área que a primeira aliança que Deus fez com o homem, ele fez para todo mundo ver, que era o arco-íris. Então, essa foi a primeira aliança. Primeira aliança na terra, Deus com os homens, o arco-íris. Segunda aliança foi a circuncisão. Aí já não era mais para todo mundo ver, era algo de intimidade do homem com Deus. Então precisava o povo ter uma aliança, que seria a aliança da circuncisão. Mas aí Deus ele foi muito mais além. Aí ele vem com o seu filho e faz a última aliança, que é a aliança do coração, não mais circuncidado no prepúcio, mas agora no coração. E essa aliança é entre eu e Deus, entre você e Deus, só Deus sabe. Para quê? Para que eu não venha julgar a tua aliança. Porque Deus ele conhece o meu coração e ele conhece o teu coração. Então o nível de aliança que eu tenho com Deus, Deus sabe. O nível de aliança que você tem com Deus, Deus sabe. O nível de aliança que Alex tem com Deus, Deus é que sabe. Então é muito importante você ver que o nosso Deus é um Deus de aliança. E ele vem estabelecendo isso após uma conversa. Ele sempre quis se relacionar com o homem para que ele ensinasse e ele direcionasse o homem no caminho certo, né? Porque muitas vezes eu e você ainda nós não sabemos nos relacionar com Deus como deveríamos nos relacionar. Às vezes entramos por portas que não podemos, avançamos sinais que não era para avançar. Às vezes até com palavras desrespeitosas, a gente respeita a Deus. Porque a gente aprendeu muitas coisas erradas. Quer ver algo que a gente aprendeu? A gente começa a querer orar mandando em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, né? Eu determino que agora aconteça isso. A gente já começa a dar ordem para Deus.
Deus vai lá e visita o João. Deus vai lá e visita o Alex. Acho que Deus para e pergunta, e tu vai fazer o quê? A gente quer mandar Deus fazer as coisas. Isso na verdade, foi um vício que a gente aprendeu. E a gente precisa se alinhar novamente. E Deus, ele sabe como fazer isso, é o coração da igreja. Nos ensinar para que a gente se relacione da maneira certa. Quando Deus quis que alguém andasse em santidade, que foi Abraão, o que é que Deus disse? Anda na minha presença de ser santo. Porque onde é que eu aprendo santidade? Andando com Deus. Eu não aprendo santidade me isolando ou me vestindo de uma maneira. Eu aprendo santidade. E santidade, Pedro mesmo fala que santidade é um procedimento. É um procedimento, uma maneira de proceder. E eu só aprendo essa maneira de proceder aprendendo com Deus. E o melhor lugar para a gente aprender é na mesa, sentado. O melhor lugar para a gente ensinar os nossos filhos é na mesa, sentado. Né? O melhor lugar para a gente trocar ideia com a esposa é na mesa, sentado. Então, esse é um lugar específico, né? Tanto que você vai lá o salmista dizendo, no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Olha só, até nisso, até perante meus inimigos, Deus quer preparar a mesa, para que a gente transborde, para que a gente entre em aliança, para que a gente não perca, porque ele vai dizendo lá na frente, Jesus vai trazendo um novo nível de aliança, dizendo que a gente tem que dar água para os nossos inimigos, a gente tem que dar de comer. E isso tudo, se você buscar mais para trás, isso tudo acontece na mesa. Porque é difícil, por exemplo, se eu tenho um problema com você, como a gente está nessa resenha aqui, a gente pode conversar algumas coisas. Se eu tenho um problema contigo, João, e aí está perdoado, tu também está perdoado, mas nós dois nunca mais sentamos na mesa junto, para comer aquela picanha junto, para participar de alguma coisa junto. Porque quando nós sentamos na mesa junto e compartilhamos o nosso sorriso um com o outro novamente, estamos ali comendo, isso significa que a gente se perdoou. Porque senão eu vou dizer assim, João, te perdoei, mas tu para o teu lado e eu para o meu lado. Não quero papo com você nunca mais. Isso não é perdão. Isso não é perdão, porque eu era perdido, meu destino era o inferno e Jesus me perdoou. Ele me perdoou e me trouxe para a comunhão com Ele. Ele deu novamente uma nova face para mim, uma nova maneira de viver. Então, na mesa é o melhor lugar. Presta atenção, quando Pedro negou Jesus, se você parar para pensar, Jesus fez uma mesa. Jesus fez um foguinho ali, sentou, porque no costume hebraico não se podia perdoar sem comer junto. Já pensou um negócio desse? Não poderia haver perdão se não tivesse um relacionamento de mesa, tipo de comunhão mesmo, de comida. Quando Pedro vem, Jesus já tinha um peixinho em cima da brasa. Jesus já tinha. Para quê? Para que houvesse ali o perdão de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. Então ali havia uma preparação de Jesus Cristo para que houvesse o perdão verdadeiro. E é tanto que ele disse assim, está perdoado, mas tu vai para um canto, não, ele disse, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Ele deu para aquele que ele perdoou a maior responsabilidade de cuidar das ovelhas que ele tanto amava. Mas por que ele fez isso? Porque ele perdoou. Porque houve um sentar numa mesa, houve um compartilhar de uma alimentação. Então isso é onde acontece, na mesa. E a gente tem que entender esse processo. Não é um processo novo. Não estou dizendo, Deus trouxe agora uma revelação nova, Deus trouxe a roda, agora não é nada disso. A gente está descobrindo algo que estava aí há muito tempo na Bíblia e que a gente não estava vivendo. Entende, João? Era exatamente isso. Estava aí há muito tempo, mas nós estávamos tudo focados em outras coisas. Às vezes estávamos focados em números. Vemos que a maioria das igrejas hoje foca em números, e não focando numa qualidade de vida junto com a igreja. Eu acho que esse tempo é tempo de a gente se sentar na mesa e focar num relacionamento de qualidade. Pastor Elias, eu me lembrei também de José, né? José, quando ele foi perdoar os seus irmãos, ele preparou a mesa, né? Sim, exatamente. Um momento forte que... Ele manda preparar um almoço, né? Um momento forte, como o senhor falou, que os judeus eles têm que preparar a mesa antes de haver o perdão, né?
E aí, José, todo mundo conhece a história, que houve aquele banquete, né, os irmãos dele não tinham ideia, né? Os irmãos dele, rapaz, o governador está preparando esse banquete, essa mesa, mas ele não tinha ideia, né, que era o irmão dele, né? E José, naquela hora, ele podia se vingar, né? Ele podia, ele disse, não, tudo que fizeram contra mim, eu vou fazer contra os meus irmãos. Mas o propósito de José era muito maior, né? Era para salvar o povo da fome daquela época. Sim. E José preparou todo o banquete, aquela mesa, e disse para ele, ó, meus irmãos, e deu um abraço, né? Cadê o Benjamim, né? Meu irmão mais novo, caçula. E ali houve perdão naquela família, né? Houve perdão, ali houve alegria, né? na vida de José, a promessa de Deus se cumpriu naquele exato momento. E assim, meus queridos irmãos telespectadores, necessita de perdão, às vezes, dentro da sua casa, do seu lar. Às vezes, você sentar com a sua esposa, sentar com os filhos e dizer assim, minha esposa me perdoe por aquele momento, meus filhos. Falta esse relacionamento. Dentro das igrejas, né, como foi falado aqui, precisa desse momento de estar conectado, né? Às vezes a gente tem a nossa vida é uma correria, a gente corre, e às vezes a gente chega em casa, dorme, vai pelo celular, no outro dia acorda de novo, mas só que não tem a mesa. Sim. Falta a mesa, falta o café da manhã. Eu estava vendo, João, uma pesquisa, e nessa pesquisa eles falam que 64% hoje das famílias hoje elas não têm mais o hábito, o costume de sentar à mesa. E eu não vou muito longe não, às vezes até eu mesmo na minha casa. O apóstolo Elias falou que isso é uma coisa que eles batem firme, né? Isso é importante, sabe? Às vezes a gente fica tão assim na correria do dia a dia e a gente esquece, né, dos fundamentos, né, daquilo que é importante, daquilo que é essencial, né? Então, é uma porcentagem assim, muito grande, né? A gente percebe isso, né? Como o apóstolo tinha comentado anteriormente, né? Hoje a gente come no sofá, come no quarto, a gente, né, às vezes está comendo o celular aqui, vendo um TikTok, vendo um Instagram. A gente perdeu, né, esse momento tão precioso de a gente estar à mesa com a nossa família, compartilhando. Antes tinha muito mais isso. Hã? Antes tinha muito mais isso. Sim. As famílias viviam muito mais isso. Na minha época, Alex, a gente não comia enquanto meu pai não sentava na mesa. Uhum. Meu pai sentava na mesa, orava abençoando, que meu pai era diácono, né? Ele sentava na mesa e orava abençoando o alimento. Aí a gente podia comer. Mas enquanto estava ali todo mundo com fome e esperando, minha mãe dizia, espera o pai de vocês. Uhum. Então havia uma tradição. Uhum. E essa tradição ela foi se perdendo, né? E era uma tradição boa. Uma tradição que havia, às vezes a gente não quer dar valor às tradições que são boas. Mas isso era uma tradição muito boa, uma tradição de mesa, né? Sim. Inclusive lá em casa eu tenho um cantinho lá que ele estava inutilizado, né, lá na sala. E aí eu pensando com a minha esposa, ela deu a ideia, amor, tu já viu um negócio de um cantinho alemão? Aí eu digo, cara, o que é isso e tal? Aí eu fui pesquisar, aí eu mandei fazer, né, um cantinho lá para nós, que a gente, lá nosso espaço ele é pequeno, ele não tem muito assim, como a gente sentar à mesa, né? Então estou muito empolgado, porque o cara já está quase que já terminando esse lugar. E assim, eu tô com essa expectativa, né? E a gente tem conversado, eu e ela, assim, nós parecemos meninos, nós dois, né? Falando desse cantinho alemão, né? Disse, rapaz, quando vir o nosso cantinho alemão, nós vamos sentar aqui, nós vamos comer à mesa, nós vamos compartilhar a palavra. Por quê? Porque, assim, Deus tem despertado o nosso coração para isso, sabe, João? E, assim, eu tenho visto, assim, a mudança, e eu tenho visto, assim, o quanto Deus tem agido na minha vida, na minha família, na igreja. A gente tomando essa postura, esse posicionamento, sabe? Então, assim, se cada pai, se cada mãe, se cada chefe de família de lá entender que é isso que Deus quer, né, que você sente à mesa e compartilha a palavra, né, que você tem esses momentos, né, de olhar no olho do teu filho, perguntar como é que foi o dia dele, da tua esposa, e ali vocês orar um pelos outros, sabe? De você ter esse cuidado, ter esse olhar, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, né? Então a gente tem que ter esse olhar, porque às vezes a gente fica tão na correria do dia a dia e a gente deixa de olhar e regar aquilo que realmente é importante, né? Então a mesa, ela tem essa simbologia,
esse momento de perdão, de cuidado, esse momento de compartilhar. Então, assim, Deus, ele sempre que ele sentava com os discípulos para ensinar algo, ele sentava à mesa, né? Sempre ele sentava à mesa. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? E como o apóstolo falou, não é nada novo, né? Ninguém está inventando a roda. Se você for olhar, eles tinham essa cultura, eles tinham esse hábito e eles entendiam que era um momento importante de compartilhar Cristo, né? Uns com os outros. Exatamente. E, Wanda, só deixando um adendo disso aí, porque a partir desse momento nós não queremos mais aquele modelo, eu tenho tantas células, eu tenho tantos... Não. Nós queremos que a igreja volte para a mesa, nós não queremos saber quanta mesa nós temos. Temos tantas mesas. Não, não queremos isso. Nós queremos que a igreja toda volte para a mesa. Porque a igreja toda voltando para a mesa, o que vai acontecer? Vamos estar pregando o evangelho e Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Eles comiam com sigileza de coração, está lá em Atos. Eles compartilhavam, não havia entre eles necessidade nenhuma, porque um supria o outro. Aí o texto no final dizia, o Senhor acrescentava. Então a busca nossa é que tenhamos comunhão de mesa. Não é que para a gente vir aqui num podcast dizer nós temos 200 mesas, como antigamente era o alvo, né? A gente não perguntava nem quantas pessoas tem mais na tua igreja, quantas células tem lá, né? Estava preocupada com o número. Isso não, a gente já viveu, né, apóstolo? Isso a gente viveu. Não está preocupado com o número, não, gente. A gente está preocupado que a igreja seja sadia, que vivam a comunhão de mesa. E por isso que está acendendo uma chama nova no coração das pessoas. Estão com vontade de pregar o evangelho, com vontade de fazer, de viver o amor de Deus verdadeiramente. Porque isso não está sendo algo forçado. Isso está sendo algo que está sendo incendiado na mesa de comunhão, né? Nós temos um trabalho que os jovens estão fazendo. Eles fazem, mas é para toda a igreja, que é no sábado, onde se senta e aí tem um momento de mesa entre ele e Deus, né? Porque a mesa também, ela não é a mesa só aqui nossa. Você pode sentar, você e Deus na mesa. Meditando. Onde você abre a Bíblia e Deus vai falar contigo ali. Então, lá eles têm esse momento de manhã, né? Que eles ficam sentados, estudando a palavra de Deus. É o momento de mesa. E aí depois eles sentam na mesa todo mundo e compartilham o café da manhã, né? Sim. Isso é fantástico. Porque assim, as pessoas não têm esse costume de sentar e ler a Bíblia, sentar e ter o seu devocional. E a igreja está ensinando isso. Novamente acendendo esse desejo no coração das pessoas, de elas estudarem a palavra, de juntos estarem ali. Então ele fica animado. Eu estou aqui na minha mesa, o fulano está no outro, o fulano está no outro. E eu cheguei, como eu estava no retiro, eu não estou ainda muito bem, ainda de saúde, 100%, né, como gostaria. Mas no dia que eu fui foi muito interessante. Porque eu cheguei e sentei numa mesa, né? E aí eu perguntei assim, né? O que está rolando aí? O que vocês podem me explicar? Gente, e o filho do Beto, o João, né, que é João também, mas explicou direitinho que eles estavam tratando sobre o assunto de intrepidez para pregar o evangelho e tal. E ele falou direitinho. E aí eu olhei para o Sami, que era outro, que é caladinho. É isso mesmo, Sami? Você concorda? Concorda. Então, assim, eu fiquei muito animado de ver que não foi o Clay, que é que estava como líder na mesa, que falou. Aí foi aqueles que a gente pensa que não ia falar, que falaram, que nunca tiveram oportunidade. E de repente tem a oportunidade de explicar algo que a gente nem imagina que eles sabem. E se a gente for ver no meio da igreja, João, existem pessoas que têm um dom fantástico. Só nunca foram valorizados para usar esse dom. Mas aí na mesa você vai descobrindo o dom das pessoas. Vai descobrindo que dom que a pessoa tem, né? Que a gente só valoriza mais quem fala, quem usa microfone. E às vezes você vê que está ali do teu lado, uma pessoa que tem um dom fantástico de explicar a palavra, de ensinar a palavra. Então, na mesa a gente vai descobrindo e vai até formando novos líderes. Eu tenho esse sonho, né, de ver... Isso chegar, é fantástico, né? De chegar um dia que a igreja está mais cheia de líderes, né, onde você se reúne no domingo para edificar o coração de uma liderança, para que durante a semana essa liderança, cada um pegar a espada e saia por aí pregando o evangelho, sabe? A igreja, ela... saia para tudo que é lugar falando do amor de Deus, né? Então eu sonho com isso, de uma igreja que realmente
entenda a palavra para poder passar a palavra. Porque esse é o verdadeiro poder, né? Quando você fala de poder, mas receber esse poder, as pessoas pensam que o Espírito Santo é para eles ficar falando em língua estranha. Mas o texto diz assim, ser-me-eis minhas testemunhas. Né? Ser-me-eis minha testemunha. Então, esse testemunho de Deus aqui é fantástico. E não tem outro jeito, é a palavra. Não é pregar o meu achismo, é pregar a palavra. Então, o Espírito Santo, ele te guia na verdade, e essa verdade é a palavra. Então, a mesa é o lugar da verdade, é o lugar da palavra, né? De abrir o coração um para o outro, de falar mesmo. Né? Na mesa a gente vai entender que a gente tem um princípio só, que é Deus. Embora em algumas coisas a gente vai discordar. Né? Mas e aí? Deixamos de ser irmão? Não. Claro que não. Meus filhos, quando erram, não deixam de ser meus filhos. Nem eu, quando erro, deixo de ser filho de Deus. Há uma maneira de se aproximar, pedir perdão e continuar a caminhada. Então a mesa tem nos ensinado tudo isso. Eu estou assim vivendo um momento novo juntamente com a igreja. Isso não partiu, assim, o mais interessante para mim, João, que assim me alegra o coração, que não foi eu que vim e acendi esse fogo, mas esse fogo foi o Espírito Santo que acendeu dentro da igreja. Sabe? Então, quando eu cheguei, o fogo já estava aceso. Eu só estou metendo mais lenha na fogueira. Só veio para somar, né? Só para somar, para meter mais lenha na fogueira aí. Não foi algo que, assim, às vezes as pessoas têm aquela coisa de desejo de dizer, isso aí partiu de mim. Foi eu, como pastor, que comecei isso. Eu estou numa alegria, porque isso não partiu, não foi o Espírito Santo veio e falou comigo, não. Ele começou a trabalhar comigo lá em Joinville. É tanto que quando eu vim de lá, eu já vim com esse nome no meu coração. O Márcio tinha compartilhado comigo, né? O Márcio compartilhou, que é o nosso líder de jovem, ele compartilhou, apóstolo, pense aí em ser MC, ele mandou para mim. E aí eu sentando na mesa, conversando com meus filhos, né? E eles, pai, eu gostei desse negócio aí, ó. Eu achei isso aí fantástico. Leva para frente esse negócio mesmo dos MC que vai dar certo. Então, foi algo que foi casando, sabe? E eu já vinha estudando sobre o processo novo. Então, quando eu cheguei, o Espírito Santo já tinha... É igual aquela música, né? Quando eu cheguei lá, o Senhor já está. Então, quando eu cheguei, o Espírito Santo já estava fazendo a obra no meio da igreja. Para mim, foi maravilhoso. Uma das coisas mais difíceis que tem é um líder convencer uma liderança e uma igreja dentro de um projeto que ele quer trazer novo. É isso aí, gente. Nós estamos aqui falando sobre mesa, né? Você que está na sua casa deve estar passando muitas coisas na sua cabeça. Como um debate desse sobre mesa aborda um assunto tão abrangente, um assunto tão bom que você se sente à vontade, né? Talvez você na sua casa nunca teve um olhar diferente para a mesa, e o pastor Elias está trazendo essa ideia, essa visão de mesa, né? Cada um de nós precisamos voltarmos às origens da mesa, né? Eu me lembro que antigamente, nos anos 2000, né, quando não tinha internet, rede social, né? Hoje a internet ela absorveu muito nosso tempo, a jovem e tudo, mas a gente fazendo a comparação dos anos atrás, anos 2000, 2005, quando não tinha internet, nós todo mundo sentava na mesa, brincava junto. Hoje ninguém brinca mais, não tem mais relacionamento, né? A gente compartilhava e há essa falta, né, de voltar à mesa. A mesa é o lugar de eu expor aquilo que eu sou. Sim. Né? Alinhamento de coração, né, João? Né? É isso mesmo. Isso que o apóstolo está falando é muito legal, porque é uma coisa, João, assim, que Deus ele foi gerando no coração da igreja. Foi algo assim que foi imposto, né? Assim, foi algo assim que foi gerado mesmo do Espírito Santo no nosso coração, né? E a gente tem percebido assim a alegria, né, no meio da igreja. E assim, você está implantar uma cultura diferente, uma cultura nova, né? Então, assim, então isso demanda tempo, demanda paciência, demanda ajustes, né? E devagarzinho a gente vai caminhando na dispensação do Espírito Santo. E aí a gente vai
alinhando e ajustando. E a gente tem visto assim, a alegria no meio da igreja com relação a isso, né? É como o apóstolo disse, o legal é que você começa a identificar pessoas com potenciais assim tremendos, né, apóstolo, no nosso meio, né? Pessoas que você olha assim e diz assim, nossa, né? Você fica até assim, né? Que legal. Então, assim, isso facilita, né? Isso facilita muito, assim, o trabalho da igreja, né? E isso a gente vê que tem um alcance muito bom nas famílias, né? Porque facilita, por exemplo, assim, se eu estou lá na minha MC lá, na minha mesa de comunhão, eu passo a ter um olhar mais detalhado em relação a você. Vamos supor que a minha mesa de comunhão aqui fosse nós três, assim. Então, eu passo a ter um olhar mais assim detalhado, mais cuidadoso com relação a você, que às vezes no dia a dia, né, a gente não tem. Então, a gente percebe que a mesa ela tem esse poder de aproximar as pessoas, né, de trazer cura, né, trazer perdão. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, né? Mas aí os problemas devem ser tratados na mesa, né? A gente deve ter ele trazer os nossos embates, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, nossas crises, e ali nós nos ajudarmos, né? Nós juntos crescermos, compartilharmos ali um com os outros e orarmos um com os outros. Então, eu vejo que isso tem sido muito bom, né? Nós estamos vivenciando, né? Nós estamos iniciando essa nova rotação, né, no meio da igreja, essa nova pegada, e tem sido assim muito satisfatório ver o que Deus está fazendo. Pessoas que já tinham desistido de estar à frente antigamente, né, a gente fazia célula, tem gente que não quer lá mais saber de célula, né, porque está frustrado, ferido, magoado, e pessoas sendo despertadas para dizer, não, cara, é o seguinte, eu não vou ficar mais aqui contigo, não, eu vou abrir minha MC lá na minha casa. Porque, João, para você ter uma mesa de comunhão, só precisa você e sua família. É o suficiente, né, poxa? E aí depois vai vindo um parente, um amigo, vizinho, e aí Deus vai acrescentando naturalmente. Porque se você cuidar bem da sua casa, se você estiver bem consolidado na palavra, você não vai ter dificuldade de viver Cristo, né? Então, assim, a mesa ela traz essa qualidade de relacionamento, né, com Cristo. E aí você vai amadurecendo. Você vai amadurecendo, porque não adianta, João, a gente fazer um congresso sobre oração se você não ensinar sobre oração. Porque eu entendo assim que cultura que não é vista, uma cultura que não é vista, ela não é aprendida. Então, assim... Agora a mesa está completa. Agora ficou bom, né? Aí sim, né, poxa? Então, assim, então você tem que... As pessoas têm que... Quando elas começarem a entender de fato o que é a mesa da comunhão, quando elas começam a entender isso, né? E a importância, como Deus pode transformar a vida delas, a casa delas, os filhos dela, a família dela. Porque às vezes, João, o teu filho, ou sei lá, o teu tio, o teu pai, ele não vai no culto, no templo, né? Lá no culto convencional, no domingo, no sábado, na terça, sei lá, naquela tua programação. Mas aí quando você faz uma mesa lá na tua casa, aí ele, poxa, é na casa dele. Aí ele pode até no primeiro momento ficar ali escondido no quarto, na sala, meio por ali e tal, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, poxa, tá todo mundo aqui, tá reunido, e aí você compartilha a palavra, né, poxa? Então isso vai quebrando os argumentos vai quebrando, dele, né? Vai quebrando. Vai quebrando os argumentos dele. Eu quero, assim, acho que a gente está encerrando já. Dá um pouquinho, vamos já. Eu quero só falar algo da mesa, dizendo que a mesa já é uma preparação para o futuro. Entendeu? A mesa que acontece nessa época, no nosso tempo, é uma preparação para aquilo que vai acontecer no céu. Né? Está aqui em Mateus 8:11, diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. Glória a Deus. Então vai ter uma mesa lá, né? Por isso que eu não caio naquela conversa de que lá ninguém vai se conhecer. Ah, lá no céu ninguém vai se conhecer. Claro que vamos nos conhecer. Pode ser que tem uma mesa, cita até o nome. Abraão, Isaque e Jacó. A diferença é que lá nós teremos num corpo glorificado, nós não teremos mais inveja, nós não teremos esse amor carnal, esse amor eros que a gente tem lá. Eu casei com aquela mulher ali e tal, não vai ter mais nada disso. Nós vamos estar num corpo glorificado, né? Mas eu creio que a gente vai nos conhecer, tanto que ele diz assim, que nós vamos sentar à mesa com eles.
Eu imagino que glória vai ser essa, irmão. Pensou? Sentar numa mesa com Paulo, sentar numa mesa com Pedro, né? Sentar numa mesa com esses homens de Deus. E Deus está preparando isso para nós no reino dos céus. Ele diz que virão de todos os lugares, do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa. Então, é eu, é você, é nós, irmão. É nós que vamos estar nesse projeto de Deus para sentar à mesa com Ele. E por isso que a gente tem que treinar logo aqui. Tem que treinar aqui, porque mesa é lugar de perdão e de comunhão. Então a gente tem que treinar aqui. E é interessante que eu posso até querer sentar na mesa com você, mas você precisa querer sentar na mesa comigo. Tem muita pessoa que diz assim, vai lá, procura fulano, mas, meu Deus, fulano não quer sentar na mesa comigo. Eu não posso obrigar as pessoas a sentar na mesa comigo. Inclusive até no texto, né, apóstolo, de Lucas, que a gente está aqui, que é a base da nossa conversa, da nossa resenha, no texto de Lucas 14, 15, a parábola fala sobre isso, né? Um homem resolve dar um grande banquete e manda chamar os convidados avisando que está tudo pronto, né? E aí cada um começa a dar desculpas, né? E aí Deus começa, aí o texto fala que manda o servo chamar, manda chamar de todos os lugares, de todos os cantos, porque ainda há lugar na mesa, né? Então, assim, é bem por aí, né? Exatamente. E Ele quer que todos sentem na mesa. Esse é o projeto de Deus. Deus quer que todo mundo sente na mesa. As pessoas é porque elas têm a sensação de poder. Eu vejo isso muito assim. Por exemplo, o Alex é um dos líderes que caminha comigo. Mas de repente eu unjo o Alex a pastor e o Alex sonha em ter o ministério dele. Em que ele está errado? Não, você não pode, não. Você tem que ficar aqui comigo. Se você for, você é rebelde. Você está vendo essa distorção. E a mesa ela vai trabalhando essa comunhão no nosso coração, que a gente vai aprendendo a confiar e saber que Deus está no projeto disso. É Deus quem estabelece todas as coisas. E Ele faz isso. Ele começa te alinhando e me alinhando pela mesa em casa. Por isso que os MC é na casa e é na mesa, né? Nós instituímos que todos os MC têm que ter mesa. Não é mais naquele estilo onde um ficava em pé e os outros ali e eu pregando, não. É na mesa como nós estamos aqui, onde eu falo, você fala, ele fala e a gente vai trocando uma ideia sobre o assunto, sobre determinado assunto. Tirando as dúvidas um do outro, porque talvez o que você falou aí eu não tinha visto, não tinha pensado. Você falou de José, eu não pensei de José. Aí você falou de José, acrescentou já dentro daquilo que eu penso. Né? Talvez tem coisas que eu falei, que o Alex falou, que você não tinha pensado e acrescentou para você. Então isso é mesa. E já é um ensaio para o reino de Deus. Prenúncio, né, apóstolo? É um ensaio. Daquilo que vai acontecer, né? Tem que acontecer aqui para acontecer lá. E vai acontecer. A gente não tem que esperar ir, né, para o céu, para a glória, para viver como, né, alguém que foi... a gente já tem que viver como se já estivesse, né, apóstolo? E aqui, né? Aqui, a né? gente até diz, seja feita a vontade de Deus, né? Assim na terra, né? Como eu não sei. Agora a gente fala isso, aí eu pergunto, será se a vontade de Deus tem acontecido na terra? Porque a gente diz, seja feita a tua vontade. Às vezes nós não queremos a vontade de Deus, eu quero a minha vontade. Quero viver do meu jeito, quero viver da minha maneira, quero viver da minha cultura e não da cultura de Deus. Deus ele não anula a cultura. Não anula a cultura. A gente aprendeu outra coisa errada, que Deus ele anula a cultura, não. Deus ele traz uma cultura nova. Deus não tira nada de você sem te oferecer algo novo. Deus nos tirou do inferno e nos oferece o céu. Então, toda vez que Deus te tira de alguma coisa, Ele te oferece algo novo. Ele não é que nem a gente que toma o pirulito do menino e deixa o menino chorando, sem dar nada para ele, né? Não, Deus não é assim. Deus ele nos tira de uma cultura e estabelece outra. Ele não anula. Ele não anula. E Ele faz isso, eu e você mesmo determinado a gente diz assim, eu quero isso novo na minha vida. Eu quero viver isso. E é isso que o Alex disse, a igreja está assim nesse momento. Por isso que eu digo para você, porque um pastor que para mim é algo fantástico. Por quê? Porque eu aprendi sempre que aquilo que é novo, eu tenho que convencer a minha liderança
e depois convencer a igreja de que aquilo é algo de Deus, né? A gente vê que as pessoas, quando vinham para a visão, elas tinham que convencer a igreja. E às vezes até perdia, né, as pessoas. Eu não quero isso não, eu vou sair, vou mudar de ministério porque eu não concordo com esse negócio de visão, não concordo com esse negócio disso, não concordo com aquilo. E perdia pessoas. Por quê? Porque era o pastor querendo convencer a igreja no projeto novo. Eu perdi ninguém. Por que que não perdi? Porque foi de dentro. A coisa começou a pegar fogo, foi dentro. Começou a pegar fogo no meio da igreja. E aí vem, eu só estou olhando, estou dizendo, oh meu Deus, estou tão feliz. Deus, põe mais fogo nisso aí, põe mais fogo nisso aí, incentiva. Né? Então eu cheguei e estou incentivando eles a viver esse projeto. Estou incentivando eles a viver esse projeto. Não cheguei dizendo, quem mandou você estar fazendo mesa no sábado? Quem mandou? Não, eu cheguei incentivando. Por quê? Porque eu estou feliz de ver que o Espírito Santo gerou algo na igreja. Isso para um pastor de verdade, né? Porque tem pastor que se não flui dele... Se ele não fizer parte do processo, né? Se não é de Deus, né, pastor? Não é de Deus. Não, isso aí não é de Deus não, mano. Não fluiu de mim. Não, isso aí quando eu cheguei, eu já vinha orando, então eu cheguei, eu continuei orando, dizendo, Senhor, me ajuda a me posicionar junto com eles. Tira de mim todo orgulho, arranca de mim toda aquela prepotência. Eu quero me posicionar junto com a minha liderança. Nisso que eles estão vivendo. Eu cheguei com esse desejo no meu coração e não com o desejo de dizer, peraí, vamos começar tudo de novo porque eu não estava aqui, né? Eu me lembro de uma história, assim, de um obreiro, né? Que ele resolveu começar o culto. E no culto dele tinha aquele sininho, né, em cima do púlpito. E aí ele começou, irmão, vamos nos colocar de pé e vamos orar. E aí a igreja começou a orar, disse, pega isso aí na mão do seu irmão, ore pelo seu irmão. E a igreja começou a orar, e está orando. Aí o pastor chegou. O pastor subiu no púlpito, bateu no sininho, pim, 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 disse, irmão, todo mundo parado. Não valeu nada, vai começar agora. Então é assim que o pastor às vezes age, né? Não partiu dele, não fluiu dele. Mas eu percebi que isso não foi, não posso dar nome a uma pessoa não, isso foi o Espírito Santo, como o Alex falou, gerou no coração deles. E aí, enquanto gerava neles lá, gerava em mim onde eu estava. Eu posso dizer para você que houve uma mudança fantástica. Eu tive um AVC e fiquei com esse meu lado totalmente paralisado. Hoje estou mexendo já com o meu braço, estou mexendo com a minha perna, já estou andando, mas eu saí daqui numa cadeira de roda. E nesse período que eu fiquei, Deus ele foi trabalhando na minha vida. Eu não fiz que nem algumas pessoas que eles têm algumas coisas. Eu fui no céu e vi lá e tal. Nada disso, eu não fui para canto nenhum. Foi desesperado, achando que ia morrer, que nunca mais ia andar. Passei num momento muito difícil da minha vida. Mas enquanto eu estava lá, Deus estava gerando no meu coração umas mudanças, me tornando um novo pastor. Então Deus foi gerando. Aí aqui eles orando por mim. E eles oraram pesado. Senhor, não queremos que aquele pastor antigo volte não. Traz um novo. Já pensou essa minha liderança? Eles orando. Então assim, Deus fez esse trabalho na minha vida. E quando eu voltei realmente com um novo coração. Eu acho que eles caminhando comigo, eles percebem isso. Eu não preciso dizer para eles. A maneira como eu estou me posicionando, a maneira como eu estou mais próximo deles. Então me trouxe para viver o novo. E eu quero viver isso. Eu quero ver a igreja entrar num nível diferente. Todo mundo entrar num nível diferente. Não a partir de uma pessoa, mas a partir de Cristo. Né? Cristo em nós. Acontecer mesmo de eu ser só aquele que estou ali conduzindo, estou ali, né? Eu sou o maestro da orquestra. Mas eu não toco. O projeto, né? Mesa e comunhão. E eu estou muito feliz de estar abordando esse assunto, porque é um assunto que precisa ser discutido no meio da sociedade, no meio das famílias, né? O foco, né, de Jesus deu um mandamento em Mateus 28, né? Ide
pregar o evangelho, né? E de fazer discípulos, né? A gente precisa fazer discípulos que sejam curados, né? Dentro da igreja, dentro do ministério, a liderança, os líderes. Precisa ter esse momento de mesa para depois ir conquistar os que estão lá fora, né? Exatamente. As pessoas que não conhecem a Cristo, trazer esse momento de mesa na família, né? Então, algo de Deus, isso aí é um projeto de Deus no MC, que é trazer essa comunhão, esse relacionamento, né? Deus, todas as tardes, conversava com Adão e Eva, né, no jardim. Tinha aquele momento de mesa, né? Mesmo caminhando ali de Deus, era um momento de mesa, né? Lembro também do filho pródigo também, que quando o filho pródigo saiu, foi para o mundo e depois voltou. O pai preparou a mesa, Banquete, preparou o banquete, preparou aquela alegria, aquela festa. Então, o lugar de mesa é um lugar de encontro, de festa, de relacionamento. E isso que nós precisamos na nossa casa, nossa família, nosso lar. Eu sei que Deus, Ele quer nos levar para outro nível, né? Um nível mais de relacionamento, para que as coisas possam fluir. E, pastor, já para a gente encerrar o nosso programa, peço que o pastor mande uma mensagem para as pessoas que estão em casa, né? Se relacionar, né? Uma mensagenzinha pequena, né? Só falando para vocês que estão aí participando junto conosco, que a própria comunhão, né? O Salmo fala sobre comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Isso é um óleo, né? Diz que é um óleo que vem sobre a nossa cabeça. E isso acontece num relacionamento. O Espírito Santo, ele trabalha para que a igreja seja uma, para que a gente possa estar junto. Eu quero dizer para você, comece algo na sua casa. Comece relacionamentos, ensinando a tua família, ensinando teus filhos, lendo a palavra junto. Porque a maioria da igreja hoje, ele perdeu o prazer de ler a palavra, de estudar a palavra. A mesa é lugar de a gente estudar a palavra junto e de compartilharmos aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. E você vai ver que naturalmente isso vai nascer no coração de vocês. Quero dizer para vocês, para mim é um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast, Palavra da Verdade. Palavra da Verdade. Então, a verdade, ela liberta, né? A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta. E quando a gente estuda a palavra na mesa, a gente se torna livre. Você vai ver que muitos questionamentos vai cair por terra na sua vida. Muitas coisas vai se tornar novo na sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que eles possam participar e ouvir também sobre isso, tá bom? Beijo no coração. Aqui nós estamos começando algo novo, né, através desse podcast. Eu creio que a gente ainda vai se encontrar muito, tá bom? Meu Deus, também quero que o Alex dê as considerações dele para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre a mesa, né? Bem, como o apóstolo falou, né, é muito importante. Eu agradeço também a oportunidade e espero assim ter contribuído com alguma coisa, né, na vida de você que está nos assistindo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, que você siga o canal aqui, que você fortalece para que esse trabalho continue. E queria te desafiar, queridos, a você ter esse momento de mesa com a sua família, né? Você vai perceber que Deus, ele vai fazer coisas tremendas na vida de vocês e que Deus vai abençoar grandemente a vida e a casa de vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita bênção da parte de Deus. Glória a Deus. E você que está aí na sua casa, fala com Eu quero só fazer um convite para você. Nós estamos ali na estrada de Porto Acre, 1274, nas placas, né? Queremos convidar você a participar conosco ali no Ministério ID também, você que mora ao redor da igreja, participar conosco. Nós temos culto ali só às 18 horas no domingo, né? E na semana, na terça-feira às 19h30, nós temos um culto de propósito. Queremos convidar você para que você possa participar, né? E estar conosco também. Seria muito bom você também conhecer o trabalho. Então, aí há espaço para todo pastor trabalhar, né? Há espaço para todo mundo, não é só um ministério, há espaço para todo mundo. Deus tem as ovelhas certas para colocar no aprisco certo.
Então, queremos convidar, deixar esse convite para você, Ministério ID, na estrada de Porto Acre, que é chamada Estrada de Porto Acre, né? É a estrada antiga de Porto Acre. Ali perto do Posto Talma, né? Exatamente. Bem maior ponto de referência, né? Você, nosso telespectador, muito obrigado, né, por você estar nos acompanhando, né? Quero também agradecer a todos os celerianos do Ministério Celeiro da Palavra, agradecer também o meu querido pastor Glaucio, que é o meu pastor, nosso presidente aqui também do Ministério Celeiro da Palavra. Você que é celeriano, muito obrigado, que Deus abençoe sua família, sua casa. Nós vamos estar nos preparando para outro podcast, para outro tema, nós vamos abordar vários temas que vai ser algo de Deus para trazer para o seu lar. Às vezes esse momento de podcast aqui é um momento que você pode trazer luz para a sua casa, uma palavra que ilumina o seu coração, que muitas vezes nós temos a oportunidade de adentrar na casa dos irmãos e sentar na mesa com eles. Né? Isso é importante. É importante. Então, legal. eu quero agradecer a todo você, nosso telespectador. Se inscreva no nosso canal, né? Ative a notificação do sininho, que você possa estar sempre conosco nesse podcast Palavra da Verdade. E desde já eu agradeço a sua compreensão. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.